E Jesus prediz que os acontecimentos de Mateus 24, 1 a 34 vão acontecer para esta geração. Jesus começou a conversa em capítulo 23, 36. Ele diz: eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então ele vai falar por um pedaço. E chega em capítulo 24, versículo 34. Ele vai encerrar. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quais coisas? O que ele acabou de falar. E nós vamos analisar o que ele acabou de falar. Esta geração é aquelas com quem Jesus estava falando naquele momento. O templo deles será totalmente destruído. E esta destruição realmente aconteceu 40 anos depois, quando Tito, o general romano, destruiu o templo e a cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Você quer ver um acontecimento feroz? Leia Josefo, leia os historiadores. Sabe o que os romanos fizeram? Eles cercaram a cidade e acamparam. Mês após mês após mês, nada entrando. Água, comida, nada. E eles esperaram. Até aqueles judeus estavam comendo seus próprios filhos porque não tinha mais nada. E quando eles eram tão fracos, já comendo os filhos, os romanos entraram lá e massacraram eles. Levaram tonelada para a escravidão. E os outros simplesmente mataram eles na rua como se fossem animais. Jesus avisou eles a dobrar o joelho. Não chama ele de Satanás. Está da equipe errada. Esta destruição realmente aconteceu. E este evento está registrado na Arcada de Tito, no Fórum Romano. Olha o que a gente fez para aqueles judeus rebeldes. Agora, Mateus 24. Os discípulos. Veja o versículo 3. Saiu do templo, discípulos dizem, olhem nas construções. Jesus diz, tudo isso vai ser nivelado. Versículo 3 é interessante. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Pergunta número 1. Pergunta número 2. E qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Pela aparência, eles fizeram duas perguntas. Quando vai acontecer? E número 2, qual é o sinal que vai acontecer? Mas para os judeus, para Pedro e os outros, eles acharam que se Jerusalém for nivelado, é o final do mundo. E sabe o que Jesus vai falar? Ele vai falar sobre quando a destruição de Jerusalém. E ele vai falar qual é o sinal que vai indicar que vai acontecer. Mas ele não vai responder o final do mundo em versículos 1 a 34. Mas desde que eles levantaram o assunto, ele vai responder versículo 36 até o final do capítulo 25. Então ele vai evitar aquela pergunta. Mas essa é a curiosidade dos discípulos. Agora, deixe seus dedos aqui em Mateus 24. E eu quero ler Lucas capítulo 21 simultaneamente. A razão que eu quero abrir para Lucas, que Mateus está escrevendo para cristãos judaicos, pois a carta foi escrita depois da ressurreição de Cristo, para os gregos. E ele vai explicar exatamente a mesma história, mas ele é mais claro e nítido. Ele não usa uma linguagem meio figurativa que um judeu entenderia. Mateus usou símbolos. Lucas falou em palavras claras que um grego entenderia. Mas olha em Lucas 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles,
quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal do que elas estão prestes a acontecer. Estão vendo? É a mesma coisa. É só Mateus registrou isso, Lucas registrou isso. Agora, olhem o versículo 20. E nós vamos voltar para o versículo 20 daqui a pouco, mas talvez você queira observar o versículo 20 agora, Lucas 21, 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando você está vendo aqueles exércitos romanos cercar a cidade, correm, sai da cidade. Vai lá, morar nos montes, numa barraca. Você não quer ficar na cidade e ver o que os romanos vão fazer para os judeus que rejeitaram Jesus. Vai ser feio demais. Mas eu queria que vocês soubessem, Lucas é bem mais claro de entender. Então, se você tiver uma pergunta qualquer, leia Lucas. Volta para Mateus 24. Este é o mais confuso apresentado hoje em dia. Sabe o que Jesus fez? Vamos responder a primeira pergunta. Quando acontecerão estas coisas? Esta foi uma pergunta. E outra, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus já disse quando. Ele já disse quando tudo isso acontecerá. Quando? A esta geração. Ele falou isso em capítulo 23, versículo 35 e 36. E depois que ele falou isso para aqueles fariseus, ele concluiu este assunto em capítulo 24, 34. Jesus deixa claro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, o que está em capítulo 24, versículo 1 até versículo 34, não está falando do nosso futuro. Sinais dos tempos. Todo mundo está falando. Lançando DVDs e ganhando dinheiro. É bobagem toda essa coisa. Jesus disse que aconteceu para eles. Isso já aconteceu para eles em 70 depois de Cristo. Tudo que eles falam desses versículos é papo furado. Então vamos analisar Mateus 24, versículo por versículo. A pergunta quando foi respondida. Dentro da época da vida das pessoas com quem Jesus falava. Aquelas que estavam rejeitando ele, tanto os discípulos que estavam perguntando durante a vida deles. Agora o que nós vamos fazer é olhar na pergunta sobre os sinais. Porque este é o problema. Versículo 4. Veja como Jesus começa a responder a pergunta deles. Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. E esta palavra engane, enganar, é repetido várias vezes no capítulo, porque ele vai dizer, não deixe engane, não deixe engane. E a única coisa que está acontecendo hoje sobre este capítulo é muito engano. Então eu vou esclarecer este capítulo, vamos colocar de lado, para ninguém aqui seja mais enganado sobre Mateus 24, e não vamos misturar isso com o nosso assunto do Apocalipse. Então ele começa no versículo 5. Vamos ver o que Jesus fala. Em versículos 5 até 13. Pois muitos verão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem um cara em Curitiba, chamam Henry N. Cristo. Eu já vi ele pregando na rua. Mais um. Versículo 6. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não deixe essas coisas de guerras e rumores de guerras, União Soviética, Estados Unidos. Não deixe esse papo enganar vocês. Apague a sua mente. Não tem nada a ver. Versículo 7. Nação se levantará, outra nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, porque foram enganados,
trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que ele acabou de fazer? Veja na tela. Jesus dá uma lista de eventos que não são os sinais. Sua mensagem foi: não deixe esses eventos que vão acontecer enganar vocês. Terremotos e guerras, isso não são sinais do final do mundo. Não é um sinal de destruição de Jerusalém. Não tem nada a ver. Agora o que Jesus vai fazer no texto? Ele vai dar os dois sinais verdadeiros que vão anunciar claramente que está prestes a acontecer a destruição de Jerusalém. Este é o assunto do texto. Então, versículo 14. Ele diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Final do quê? Jerusalém. Este é o assunto. O final de Jerusalém. E segundo sinal, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, agora um judeu entendeu isso, do qual falou a profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Ele sabe a profecia de Daniel, e ele sabe o que a Grécia fez com o porco no altar deles, quando a Grécia invadiu. Aquela já aconteceu. Diz, quando vocês viram isso acontecer de novo, você fuja da cidade. O que significa esse sacrilégio terrível? Leia Lucas 21. O que é? Os exércitos romanos cercando a cidade. Igual a Grécia na época de pós-Daniel, profetizando, o que aconteceu com os judeus na época da Grécia. Quando você vir isso acontecer de novo, quando os exércitos começam a cercar Jerusalém, você sabe, você deve se mandar dessa cidade. Dois sinais que ele apresentou para eles. Uma, a pregação do Evangelho. O outro é a cidade cercada pelos romanos. Vamos falar do primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal que vai indicar que Jerusalém vai cair? O Evangelho será pregado em todo o mundo. Hoje em dia, os evangélicos e pentecostais e protestantes e outros estão dizendo: Jesus não vai voltar hoje. Nós não conseguimos evangelizar o mundo ainda. Nós não conseguimos evangelizar cada ser humano no planeta. E tem razão. Eu não sei sobre as denominações, mas nós já estamos em 5 ou 6 milhões questão de anos. Nós sozinhos vamos evangelizar o mundo sem nenhum mormon, testemunho de Jeová, o católico, for people. Estamos fazendo discípulos, que estão fazendo discípulos, e nós vamos evangelizar o mundo que nos próximos anos. São nós. Simplesmente cristão, sem denominação, sem placa. Mas este não é o assunto de Mateus 24. Sabe o assunto de Mateus 24? Jesus está na frente desses 12 apóstolos. Ele está prestes a ser morto. E quando ele ressuscitar, ele vai reunir com eles. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu um alvo inalcançável para eles? Não, ele deu um alvo que eles podem alcançar. Discípulos fazem discípulos que vão fazer discípulos. Nós vamos batizar pessoas colocando a arquibancada. Vai lá, Antônio, batiza mais um. Nós nunca vamos conseguir. Vai necessitar cada discípulo aqui, imitando a Cristo e falando de Cristo. Lá nós vamos multiplicar como estamos multiplicando. E nós vamos multiplicar mais rápido se cada um participa no evangelização do mundo. Mas Jesus disse em Mateus 28, ide, faça discípulos, não ouvintes, discípulos, não aquelas sentados no banco, discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles tudo que eu vos ensinei. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Jesus diz, faça discípulos. Ele diz, pregue o evangelho a toda criatura. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, passou 40 dias comprovando eu estou vivo, depois ele subiu para o céu, Atos 2 começa,
E o que aconteceu em Atos 2 até Atos 28 foi exatamente isso. Eu quero que você abra sua Bíblia para Colossenses, capítulo 1, versículo 23, novamente. Colossenses foi escrita 30 anos antes do Apocalipse. Mas Colossenses foi escrito 30 anos depois de Atos 2. O que aconteceu desde Atos 2, quando 3.000 ouviram o Evangelho e foram batizados? O que aconteceu de Atos 2 até Colossenses 1, 23? Desde o versículo 23. Desde que continuam alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido, o melhor traduzido, como na João Pedro de Almeida, foi proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz, nós conseguimos cumprir a grande comissão de Cristo. O Evangelho foi pregado a cada criatura debaixo do céu 2.000 anos atrás. Agora, nem todo mundo se batizou. Nem todo mundo dobrou o joelho. Muitas pessoas jogaram pedras e crucificaram, e espetaram os apóstolos e eles morreram. Mas eles ouviram. Qual é o ponto de Colossenses 1? Primeiro sinal aconteceu. Sabe o que eu faria se eu fosse um cristão morando no capital do mundo? Não, no capital do mundo, desculpe. Capital do judaísmo, Jerusalém. Eu estou morando lá com minha loja, cortando minha grama no final de semana, brincando com meu pastor alemão e tudo uma boa. E eu vi que o Evangelho atingiu todos os seres humanos do planeta Terra. Sabe o que eu estaria fazendo? Fazendo minhas malas. Eu ia sair da cidade. Jesus diz, vai ser nivelado. E sabe o que é interessante? O Evangelho alcançou o mundo inteiro, cada criatura, 10 anos antes do exército cercar a cidade. Tinha tempo. O Evangelho. Legal. Então vamos fazer as malas, vender a loja e vamos mudar. Vamos mudar para Colosso. Vamos mudar para Tessalônica. Vamos mudar algum lugar mais seguro, porque aqui não é seguro. Jesus avisou eles antecipadamente de como poupar a vida dos cristãos. Primeiro sinal, se manda já. Alguns cristãos não prestam atenção no primeiro sinal. Então, Jesus tem um segundo sinal da destruição de Jerusalém, que ainda vai dar esperança para os cristãos escapar aquela matança. Olha em capítulo 24, de volta em Jerusalém, Mateus 24, de volta em Jerusalém, Mateus 24, versículo 14. Já vimos, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim de Jerusalém é um contexto. 15, segundo sinal. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, e então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Você quer ver isso com palavras mais claras? Se seus dedos ainda estão em Lucas 21... Vamos ver em palavras mais claras. Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam. Está vendo? A mesma coisa. Fujam para onde? Para os montes. Está vendo? É um exército. Esse sacrilégio terrível é uma coisa que já aconteceu, mas está prestes a se repetir nos dias dos judeus novamente. Então, o sacrilégio terrível do que falou o profeta Daniel, nós comparamos Lucas 21, versículo 20 e 21, é a mesma coisa. Quando virem Jerusalém rodeado de exércitos, a devastação está próxima. Este segundo sinal é aquela que diz... Quem ainda está na Judeia? Você não fechou a loja, não vendeu as coisas? Você corre. Fujam da cidade de Jerusalém. Quando ver este sinal, fujam para os montes o mais rápido possível.
Se fosse o final do mundo, volta de Cristo, pouco me importa se aconteceu no inverno, no sábado. E quem vai fugir de Cristo? Não tem nada a ver com o final do mundo, nem a volta de Cristo. Nada. Porque ninguém vai fugir para nenhum lugar, e não importa que é sábado, no inverno. Mas, na destruição de Jerusalém, quando os exércitos de Roma estão cercando, nem volte para seu casaco, e você vai passar frio se for inverno, mas você sai da cidade e você vai ser massacrado. É simples. Então vamos ler mais. Versículo 16. Então os que estiverem na Judeia, onde? Guarapuava? São Paulo? Na Europa? Estados Unidos? Não. Esta está falando sobre uma destruição local. Está se lidando de Judeia em nenhum outro lugar na face da planeta. Destruição de Jerusalém. Os que estiverem na Judeia, fugem para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desce para tirar alguma coisa. Você não tem tempo. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias. Quero sublinhar uma frase interessante. Aqueles dias, plural. Esse não é um dia, final do mundo. Não, essa é uma época de sofrimento terrível. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Não é verdade? Eu não posso correr tão rápido, grávida. Estou me vomitando o tempo todo. Coitadas grávidas. Tentando correr para os montes. Devia ter feito as malas 10 anos antes. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. E para as que estiverem amamentando. Pode imaginar? Emanuele correndo com a pequenininha. Coitado. Talvez você não consiga sair da cidade por causa de um peso a mais. Você tem que correr como velocista. Orem, discípulos, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Porque, você sabe como tipo, o nosso inverno aqui, fica 3 graus debaixo de zero, não tem um casaco, nem um boné. Os carecas, nós sofremos. Orem para que não aconteça. Não está falando da volta de Cristo. Está falando sobre uma destruição em Jerusalém. Nem no sábado. Por que nem no sábado? O Neemias deixou bem claro quando voltaram no cativeiro. Depois de voltar de Babilônia, reconstruindo os muros, todo aquele trânsito de comércio no sábado, Neemias fechou por ordem as portas de Jerusalém. Nada entra, nada sai. Então pensem nisso. Os exércitos estão começando a cercar a cidade e num sábado você nem vai sair da cidade porque é impossível. As portas estão fechadas. Por ser dia de descanso judaico. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que aconteceu em massacre dos romanos lá? Que feio. Sabe o que está acontecendo? Jesus está abençoando os seus discípulos com informação de segurança. Ele está avisando eles antecipadamente para os cristãos sair dessa cidade que rejeitou Jesus. E ele disse em versículo 17 e 18, não leve nada, não busque nada em casa, pois somente vai dificultar sua fuga. Ou talvez impeça você de sair da cidade de Jerusalém antes que os romanos fechem a cidade. Eles devem orar que a fuga não aconteça no sábado ou no inverno. Por quê? Seria mais difícil para as mulheres grávidas, as crianças pequenas fugirem. Seria frio nos montes e a porta da entrada da cidade de Jerusalém estaria fechada e sem negócios no sábado, diz Neemias 13, versículo 19. Agora, eu quero fazer uma observação que eu brevemente já observei. Observe que o texto fala sobre aqueles dias. Olha em versículo 19 de novo. Como serão terríveis aqueles dias. E olha em versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Não é o final do mundo.
Mas é uma época, meses e meses e meses na época de sofrimento de quem ficou na cidade ou quem está lá nos montes sem casaco no inverno. Agora, aqueles dias são contrastados com o dia. Como eu já falei, ele falou no versículo 34, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Aqueles dias. E depois que ele vai encerrar este assunto, que nós não encerramos ainda, mas eu só quero fazer uma comparação. Em versículo 36, Mateus 24, 36, até o final do capítulo 25, ele não usa mais aqueles dias. Ele fala de um dia singular, o dia. Então veja o versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Não vai ter sinal nenhum para a volta de Cristo. Nenhum sinal. Não tem sinais dos tempos. Cristo vai voltar a qualquer hora, porque os terremotos e guerras. Essa é toda bobagem. Esses são os enganadores. E Jesus avisou sobre os enganadores. E nós não vamos escutar eles. Jesus disse sobre a volta dele. Vai ser como um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão chega. Ele nos pega de surpresa. Vai ser como os dias de Noé. O dia que entrou na arca, fechou a porta e não tem mais chance. E o dilúvio eliminou as pessoas. Então, aqueles dias não é o dia final do mundo. Mas uma época triste para Jerusalém, quando os romanos cercaram a cidade e não deixaram nada entrar ou sair. E o povo começou a morrer de fome. Agora, Mateus 24, 23 a 25. Vamos continuar a leitura. Vamos voltar para o assunto de dois sinais. O evangelho pregado e os exércitos cercando a cidade. 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para ser possível enganar até os eleitos. Ele diz, não escutam eles. 25. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Como assim Jesus avisou eles antecipadamente? Ou quando o evangelho foi pregado, faz as malas. Você ainda tem uns 10 anos antes. Mas quando os exércitos começam a cercar a cidade, corre! Você não tem tempo para uma mala, nem um casaco. Corre! Jesus avisou seu povo como escapar de Jerusalém antecipadamente e não sofrer o que os judeus vão sofrer por rejeitar o Cristo. Os judeus vão sofrer por rejeitar o Cristo. Versículo 25 a 35. Esta é uma leitura de confusão na cabeça de alguns. Eu vou tentar ajudar vocês. Capítulo 24, 26 a 35. Jesus vai levantar o assunto da volta de Cristo. Só um pouquinho. Só para mostrar que a volta de Cristo é diferente da destruição de Jerusalém. E ele vai comparar os dois eventos. Fala desta, fala desta, fala desta, fala desta. Até você separa eles. A destruição de Jerusalém é essa e a volta de Cristo é essa. Então, vamos fazer esta leitura. Até eu vou colocar na tela a divisão do assunto já. Mas vamos ler e devagarzinho, deixe-me apresentar como Cristo apresentou. 25. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto. Lembra da pergunta dos discípulos, lá no começo, versículo 3, o final dos tempos, sua vinda. Então ele vai começar a responder bem light. Se alguém dizer, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa. Não acreditam. Agora, em versículo 27, ele vai explicar como será a volta de Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Essa é a volta de Cristo. É como o relâmpago, não tem sinal nenhum. Pau! Vai pegar a gente de surpresa. Você viu aquela raio? A volta de Cristo vai ser uma surpresa, sem sinal nenhum. Mas contrastado com a volta da destruição de Jerusalém, versículo 28. Onde houver
um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A destruição de Jerusalém vai ser óbvio. Depois que Roma faz a massacre e volta para casa, só os abutres vão estar toda aquela carne e humano massacrado. Versículo 29, ele continua falando da destruição de Jerusalém. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Sabemos que está falando de destruição de Jerusalém, porque está falando daqueles dias e não o dia singular. O dia singular é a volta de Cristo na próxima etapa do capítulo. Mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer? Escuta esta linguagem apocalíptica, da qual nós já estudamos na primeira noite. Esta linguagem simbólica que nós já estudamos na primeira noite de Isaías, Ezequiel e outros. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abaladas. Você não lembra? Isaías, quando Deus disse, Israel vai cair e Babilônia vai ir lá e destruí-los, e no dia que essa nação rebelde a Deus cai, o sol vai escurecer, a lua vai virar em sangue, as estrelas vão cair do céu. Literalmente? Não. Simbolicamente, uma nação caiu. Então ele foi para o próximo Isaías, ou Ezequiel, seja qual for o profeta que você quer ler. Ele diz, Etiópia, o Egito vai receber agora. Eles rebelaram contra Deus, perseguiram o povo de Deus, essa nação vai cair. Então, Babilônia foi lá, o Assíria foi lá e massacrou eles. E voltaram para casa, literalmente. Mas está escrito no texto, o sol escureceu, lua virou em sangue, as estrelas caíram do céu. Literalmente, não. É um símbolo, uma linguagem simbólica de uma nação que persegue o povo de Deus e rebela contra Deus, vai cair. Então, você vai na próxima. Babilônia. Babilônia perseguiu o povo de Deus. Babilônia rebelou contra Deus. Então Isaías diz, Deus vai pegar a reino da Pérsia, os medo-persas, vai lá esmagar Babilônia e volta para casa. Literalmente. Mas a linguagem simbólica do texto diz, o sol escureceu, a lua virou em sangue, as estrelas caíram do céu. Está começando a ver um padrão? E aqui nós estamos em Mateus 24 com a mesma linguagem. Qual nação vai cair por rejeitar o Cristo? Jerusalém. Tem nada a ver com o final do mundo. Está falando de destruição de Jerusalém. Versículo 30. Agora, ele vai... vamos ler. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Do que ele está falando? Destruição de Jerusalém. Quem derrubou Jerusalém? Os humanos. Quem enviou? O Filho do Homem, o Rei dos Reis, sentado no seu trono. Ele fez isso. Não está falando da volta de Cristo, está falando da destruição de Jerusalém. Agora, no versículo 31, ele vai tocar só para comparar que é diferente da destruição de Jerusalém, ele vai levantar o assunto da volta de Cristo de novo, e ele diz isso. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus efeitos dos quatro ventos os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ele está falando da volta de Cristo, como nós sabemos? Trombeta. Nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4 hoje à noite, quando aquela arcanjo tocar a trombeta, a volta de Cristo, e nós vamos subir e encontrar Cristo no ar e viver eternamente. Cristo nunca vai pisar na planeta Terra, nunca mais. Nunca. Quando ele tocar a trombeta, volta de Cristo. Então, ele já explicou como é a volta de Cristo. Relâmpago, trombeta. Como é a destruição de Jerusalém? Abutres, sol escurecendo, nação caindo. Mas veja, ele acrescenta mais uma coisa sobre a destruição de Jerusalém. 32. Ele vai comparar de novo. Aprende a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Como vocês sabem? Folhas.
fruto. Sinais da destruição de Jerusalém. Mas a volta de Cristo não tem sinal nenhum. Está vendo ele separando? A volta de Cristo, relâmpago, trombeta. Um dia. Destruição de Jerusalém, abutres, folhas, tempo, aqueles dias. São assuntos diferentes. 33. Assim, também, quando vocês virem todas essas coisas, quais coisas? O Evangelho foi pregado a cada pessoa no planeta, primeiro sinal. E número 2, o sacrilégio terrível. Quando os exércitos estão cercando a cidade. Quando vocês viram esses 2 sinais, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quais coisas? A destruição de Jerusalém. Tem nada a ver com a volta de Cristo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele encerrou o assunto da destruição de Jerusalém. Tchau. Agora, ele começa em versículo 36, e você lendo 36 até o final do capítulo 25, ele tem um só assunto. A volta de Cristo é um outro assunto. E ele começa, versículo 36, quanto ao dia singular, não aqueles dias da destruição de Jerusalém, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, porque não tem sinais para a volta de Cristo. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está falando da volta de Cristo agora. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Ele vai para o inferno, o que vai acontecer com ele? Deus vai destruí-lo. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado, o outro deixada. Cristo vai detonar este lugar por toda a eternidade. 42. Portanto, vigiam, porque vocês não sabem em que dia, está vendo o singular, dia verá o seu Senhor. Mas entende isso, se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E ele só vai continuar repetindo a dose até o final do capítulo 25, quando ele fala do grande tribunal e as bodes e os ovelhos são separados. Os ovelhos para a vida eterna, os bodes para o fogo que nunca se apaga. E ele termina o assunto. Mas, bem claro, Mateus 24. Eu estou só vendo esses slides que nós já conversamos. Mateus 24, ele muda de assunto. Vamos só encerrar esses princípios aqui. Essa ideia de não saber a data, porque não vai ter sinal nenhum, vai nos pegar de surpresa. Mas este foi Mateus 24. Volta de Cristo não tem sinal nenhum. Eu já falei tudo isso, não vou repetir. Portanto, esta passagem de Mateus 24, 1 a 35, que é usada para sugerir que sinais vão indicar a volta de Cristo, o final do mundo, não ensina isso. Mateus 24, 4 a 14 faz uma lista de eventos que aconteceriam entre 30 e 70 depois de Cristo que podem enganar os discípulos sobre a volta de Jesus e avisou-lhes para não ser enganados. Esses eventos nem são sinais do fim de Jerusalém. Os sinais da queda de Jerusalém são 24, 14 e 15. Jerusalém já caiu. A mensagem para nós hoje é Mateus 24, 36, ao final de 25. Ele volta um dia. Ele pode chegar agora, hoje à noite. Você está preparado? Ele pode voltar daqui a 2000 anos. Ninguém sabe quando ele vai voltar. A mensagem para nós é: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então não mistura Mateus 24 com Apocalipse. De volta na
na apostila, eu quero, na página 25, depois dessas explicações de Jerusalém, você vai ver naquela primeira parágrafo, no 25, até nas últimas 5 linhas do parágrafo. Esta interpretação da destruição de Jerusalém, esta interpretação do Apocalipse sendo a destruição de Jerusalém, tem outros problemas também. Ela precisa que o livro do Apocalipse tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas há 2 evidências que não apoiam uma data tão antecipada. Este livro foi escrito nos anos 90, mas para predizer a destruição de Jerusalém teria que ser escrito antes de 70. Vamos desprovar que não foi escrito antes. Primeira evidência. Referências do 2º século. Nós estamos falando de cristãos que foram batizados pelos apóstolos e estão escrevendo livros sobre o que eles aprenderam pessoalmente com os apóstolos. Referências do 2º século fora do livro dizem que o livro estava em circulação em 90 depois de Cristo, na época do imperador Domiciano. Estudiosos têm oferecido 2 datas para o livro. Na época de Nero, 64, 68, antes da destruição de Jerusalém, e na época de Domiciano, ano 81 e 96, quando Domiciano estava no trono de Roma. Evidências externas, fora do livro, não apoiam a data de Nero, porque ele não promoveu a adoração de si mesmo como um Deus, e a sua perseguição com os cristãos foi somente na cidade de Roma, não na Ásia, onde estão as 7 igrejas da Ásia. Mas, de acordo com um historiador da época, Suetônios, não seu Antônio, mas Suetônios, no ano 121 depois de Cristo, ele escreveu que Domiciano exigiu a adoração de si mesmo como um Deus e perseguiu cristãos pelo império inteiro de Roma. Outro escritor do 2º século, Irineu, irmão da Igreja de Cristo, ano 120 a 2002, a vida dele, escreveu sobre João, que viu a visão do Apocalipse e disse: aquilo que foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Ele não é inspirado por Deus, é só um historiador da igreja da época. Ele escreveu isso em Contra Heresias, 5º livro, 30.3. E você pode procurar referência em inglês se você precisar do Ante-Nicene Fathers, os pais apostólicos da época, os cristãos da época. Outro historiador, outro cristão da época, Clemente de Alexandria, que escreveu no final do 2º século, no ano 193 depois de Cristo, simplesmente identifica a liberdade de João depois da morte do imperador, dizendo: voltou para Éfeso da ilha de Patmos depois da morte do tirano. E você pode ver a referência histórica lá. Eusébio, outro cristão da época, de Cesareia, ele viveu no ano 270 até 339. Na sua história eclesiástica, livro 3, 17 a 20, escrevendo sobre a perseguição na época de Domiciano, o imperador Domiciano de Roma, diz: nesta perseguição foi-nos dado por tradição que o apóstolo e evangelista João foi condenado a habitar na ilha de Patmos. O apóstolo João voltou da expulsão de Patmos e começou a morar em Éfeso, de acordo com a tradição da igreja. Victorianos, que morreu como mártir na perseguição de Diocleciano, o último banho de sangue, em 303, pouco antes de Constantino, comentou sobre Apocalipse 10, versículo 11. Quando João disse essas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado a trabalhar nas minas do imperador Domiciano. Lá, portanto, ele viu o Apocalipse. Depois ele comentou sobre Apocalipse 17, versículo 10, e disse: das 7 cabeças, uma continua, debaixo de quem o Apocalipse foi escrito, Domiciano, aquela que ainda existe. Agora, vamos ver evidências internas e nós vamos fechar.
Evidências internas também indica a época sendo do imperador Domiciano. Quando Paulo escreveu para os Efésios no ano 62, na época de Nero, Paulo elogiou a igreja de Éfeso pelo seu amor. Efésios 1:15. Mas uma igreja jovem e vibrante. Mas João, o apóstolo em Apocalipse, escreveu que a igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor. E tinha outros problemas espirituais. Pode ver Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Algo mudou na igreja de Éfeso, indicando uma época mais tarde do que Nero. Também você pode comparar Colossenses capítulo 4, 15, falando de uma igreja vibrante de Laodiceia, com Apocalipse 3, 14 e 15, que diz: Laodiceia foi vomitada da boca de Jesus, indicando uma data mais tarde do que Nero. A perseguição de Nero foi principalmente em Roma, mas o Apocalipse indica uma perseguição mundial, como nós já vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, e capítulo 3, 10, Jesus diz que isso vai ser uma coisa mundial acontecendo. Nero não pediu a adoração de si mesmo como um Deus, mas Domiciano exigiu. Veja as passagens de Apocalipse que concordam com a época de Domiciano. Você pode ler Apocalipse 13, versículo 12, e capítulo 14, versículo 11, e é óbvio. O imperador romano está perseguindo cristãos num lugar mundial, não num lugar localizado. Há um problema maior ainda. Por que Cristo falaria uma mensagem sobre a destruição de Jerusalém às 7 igrejas da Ásia longe de Jerusalém? Se a destruição daquela cidade era o ponto do livro, por que ele não escreveu para os cristãos em Jerusalém sobre isso? Cristãos nessas cidades romanas teriam pouco contato com Jerusalém. Portanto, esta interpretação não cabe bem com os que conhecemos do livro do Apocalipse. A data do livro é nos anos 90, mais específico 95, durante o reinado do Domiciano, imperador de Roma. Se tivesse sido escrito 30 anos antes, nos dias de Nero, com certeza teria alguma referência indicando isso. É uma pena que nosso tempo acabou, porque eu queria falar sobre a última interpretação. Qual, de todas as 5 interpretações, só um ficou em pé. É o fim de Roma. E ia nos levar uns 10 minutos para fazer isso, mas vamos fechar para hoje e semana que vem a gente vai terminar isso e já entrar em capítulo 1.